Sabe aquela sensação de que o trabalho poderia ser muito mais do que só, bom, uma lista de tarefas para cumprir? No livro Liderança e Propósito, Fred Kaufman diz que esse sentimento não é só nosso, não. É uma verdadeira crise no mundo corporativo. E ele propõe uma revolução, uma forma totalmente nova da gente olhar para o sucesso e para a motivação. E para começar, o Kaufman já joga essa provocação na nossa cara. Seu trabalho não é seu trabalho. O que será que ele quer dizer com isso, né? A ideia é que a nossa função, as metas que a gente bate, tudo isso é só superfície. O trabalho de verdade, aquele que realmente importa, é a busca por um significado, por um propósito por trás de tudo isso. E olha, isso não é papo de autoajuda, não. O impacto disso nos negócios é gigantesco. Dados do Instituto Gallup, que ele cita no livro, mostram que as empresas com gente engajada de verdade são 22% mais lucrativas. Agora vamos inverter a lógica. Imagina o custo absurdo do contrário, da apatia, do descomprometimento tomando conta de tudo. É exatamente aí que a gente entra no centro da discussão do livro, essa tal crise do descomprometimento. A grande pergunta que ele tenta responder é: por quê? Para tanta, mas tanta gente, o trabalho virou uma fonte de cansaço e apatia em vez de ser uma fonte de paixão. E a definição que o Kaufman dá para isso é fundamental para a gente entender. Descomprometimento não é preguiça. É um estado psicológico bem mais profundo que ele chama de desamparo aprendido. É aquele ponto em que as pessoas simplesmente concluem que o esforço delas não faz a menor diferença, sabe? E aí, claro, elas se desconectam mentalmente e emocionalmente do que fazem. Ok, mas para entender como a gente chegou nesse ponto, o Kaufman propõe um tipo de diagnóstico. Ele acredita que essa desconexão toda acontece porque a gente começou a olhar para o trabalho de um jeito totalmente desequilibrado, ignorando três dimensões que são essenciais na vida profissional de qualquer um. E ele chama essas dimensões de um jeito bem simples: isso, nós e eu. O isso é toda a parte impessoal, as tarefas, os processos, a busca por eficiência. O nós é a dimensão interpessoal, a comunidade que a gente forma, a confiança, a colaboração com os colegas. E, por fim, o eu, que é a nossa parte mais pessoal, a busca por um propósito, por crescimento, por autonomia. E aqui, olha, é aqui que o problema acontece. A crise do descomprometimento explode quando a dimensão do isso, a busca maluca por eficiência e resultado a qualquer custo, domina tudo e simplesmente sufoca as outras duas. As nossas necessidades humanas de comunidade, de propósito, são deixadas de lado e é aí que o sentido vai embora. Essa falta de propósito acaba jogando a gente em uma de duas mentalidades. Ou a gente vira vítima, que é aquela pessoa que só foca no que não pode controlar e bota a culpa nos outros, ou a gente vira protagonista, que é quem assume a responsabilidade e foca no que pode fazer para mudar a situação. E pro Kaufman não tem nem discussão. Liderança de verdade só pode nascer dessa segunda mentalidade. Então, se o ponto de partida é ter uma mentalidade de protagonista, qual é a solução que o livro aponta? Kaufman chama essa solução de líder transcendente. É uma virada de chave completa. O líder precisa deixar de ser um simples gestor que controla tudo para se tornar alguém que inspira as pessoas. E tem uma analogia no livro que é simplesmente brilhante para explicar isso. Pensa assim, o gerente tradicional está num barco e grita: "Sigam-me!". Já o líder transcendente, ele vê uma onda gigante se formando no horizonte e convida todo mundo: "E aí, pessoal, vamos surfar essa onda juntos?". A direção pode até ser a mesma, mas a energia, o sentimento de aventura, isso é completamente diferente. O ponto central aqui é que o líder transcendente entende uma verdade básica. O comprometimento de verdade, aquele apaixonado, a entrega total de uma pessoa, isso não dá para comprar com bônus ou arrancar na base da ameaça. Esse tipo de engajamento tem que ser merecido, tem que ser conquistado através da inspiração. Mas na prática, como é que se constrói essa inspiração? É aí que o Kaufman detalha quais são os pilares que sustentam a motivação humana. E essa é a verdadeira chave para a gente conseguir virar o jogo contra a crise de descomprometimento. Ele aponta 4 grandes incentivos que não são materiais. Primeiro, o propósito. Ter clareza de que o nosso trabalho tem um sentido. Segundo, os princípios. Ter a certeza de que a gente age com integridade. Terceiro, as pessoas. Aquele sentimento de pertencer a uma comunidade. E, por fim, a autonomia. Ter liberdade para criar e para se tornar mestre no que a gente faz. Isso nos leva a uma distinção que é super importante. Uma coisa é a busca pela felicidade, que muitas vezes é passageira e depende do que acontece lá fora.
Outra, bem diferente, é a busca por propósito. O propósito da resiliência conecta tudo que a gente faz a um significado maior. É o propósito e não o prazer que nos sustenta no longo prazo. E quando um time inteiro, uma empresa inteira, muda o foco para essa busca por propósito, uma coisa incrível acontece. O trabalho deixa de ser só uma troca de tempo por dinheiro. Ele se transforma numa missão, em algo que tem o potencial de virar o nosso legado. O Kaufman usa um termo muito forte para isso: o trabalho como um projeto de imortalidade. Calma, não é sobreviver para sempre, claro. A ideia é de uma imortalidade simbólica. É a chance de contribuir para algo que é maior do que a gente, de deixar uma marca no mundo que vai continuar existindo muito depois da gente ter ido embora. Essa frase resume a essência de tudo. Conseguir o impossível é sobre gerar resultados extraordinários, sim. Mas merecer o que é de graça é sobre conquistar aquilo que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. A lealdade, a paixão, o comprometimento genuíno das pessoas. O legado de um líder assim é muito profundo. Ele não tem funcionários, ele tem investidores de energia. Ele não dá ordens, ele conecta as pessoas a uma missão. Ele oferece um palco onde cada um pode encontrar realização e, no final das contas, ele inspira todo mundo a ser o protagonista da sua própria história. E a gente termina com essa reflexão que é, na verdade, um chamado para a ação. A liderança de verdade não é sobre ser o herói da história. É sobre criar um ambiente onde o heroísmo possa florescer em todas as pessoas. A pergunta que fica no ar é: por onde cada um de nós pode começar a construir isso?